sinais vitais. Vamos falar um pouquinho da temperatura corporal. A temperatura corporal é a diferença entre a quantidade de calor produzido por processos do corpo e quantidade de calor perdido para o meio ambiente externo. Pessoal, existem vários controles da temperatura do nosso corpo, né? Mas o controle central é feito no hipotálamo. A temperatura ela pode ser observada na região oral, na membrana tipânica, que é mais utilizada em recém-nascido, a retal, a axilar, a artéria temporal e esofágica. Na verdade, desculpa, a que é vista mais no recém-nascido é a artéria temporal, tá bom? A membrana tipânica pode ver em crianças maiores até adulto. Existe um termômetro específico para introdução no conduto auditivo e verificar a temperatura nesse local. A temperatura da membrana tipânica é uma temperatura central. Tá certo? Muito fidedigna. A temperatura retal também traz um bom resultado e a oral também, com relação à temperatura interna. A axilar, ela é mais prática de visualização, mas ela não é tão fidedigna. O pulso é outro item dentro dos nossos sinais vitais. Em relação à definição do pulso, é uma delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo, constituindo um indicador do estado circulatório. Então, pessoal, a pressão que o sangue exerce sobre as artérias do nosso corpo é a definição perfeita para o pulso. O exercício faz o que com o pulso, pessoal? Aumenta o nosso pulso. A emoção também vai aumentar a nossa frequência cardíaca, o nosso pulso. Hemorragia, ela vai aumentar no início, em relação ao pulso, tentando compensar a perda sanguínea, a perda de volume. E no estágio mais avançado da hemorragia, pode diminuir. A temperatura também aumenta o pulso. O uso de drogas, depende. Tem drogas que diminuem, tem drogas que aumentam. E mudanças posturais também pode haver alterações no pulso. Com relação à frequência respiratória, a respiração é o mecanismo que o corpo usa para trocar gases entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células. A ventilação... Então, pessoal, o que acontece? A respiração, ela utiliza vários mecanismos. Mecanismo de ventilação, entrada e saída do ar. A difusão, que é através desse processo em que há uma troca de gases, de oxigênio e gás carbônico no nosso corpo, tá certo, pessoal? Dentro dos alvéolos, onde ocorre a hematose, que é a troca gasosa propriamente dita, e a perfusão. Então, você tem aqui a ventilação no componente alveolar, você tem aqui o componente capilar envolvendo o nosso alvéolo, e entre o capilar e entre o alvéolo vai haver a troca de gases para o ar ou para o sangue. Então, o oxigênio inspirado vai para conexão com a hemoglobina, que está dentro das nossas hemácias, e o gás carbônico que foi retirado do tecido vai, através dos alvéolos, ser expirado. A pressão arterial, pessoal, ela é definida como a força exercida sobre a parede de uma artéria pelo sangue pulsante sobre a pressão do coração. A pressão sistólica e a pressão diastólica são momentos diferentes. A pressão sistólica é quando o sangue é ejetado no momento da contração cardíaca, e a pressão diastólica é o momento em que o coração está enchendo de sangue para uma nova momento de contração, ou a nova sístole, porque eles se revezam. Tá certo, pessoal? E a pressão de pulso. O que é isso? As bancas de concurso usam muito esse termo para trazer confusão na cabeça do aluno. Mas você que está assistindo essa aula não vai aqui errar. Porque o que acontece, pessoal? A pressão de pulso é a diferença entre a pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica, tá certo, pessoal? Então, o pulso, ele vai ser sentido
numa artéria sobre uma superfície óssea e a pressão arterial vai ser a força exercida pelo sangue dentro da nossa artéria, tá certo, pessoal? Então, a pressão arterial, o sangue faz uma pressão na parede arterial, tá certo, pessoal? E essa força exercida pelo coração de ejetar o sangue pela corrente sanguínea, tá certo? O sangue vai sendo encaminhado pelas artérias do nosso corpo e você percebe e consegue sentir o pulso através desse sangue circulante sobre uma superfície óssea, onde a gente pode lembrar que o pulso pode ser verificado na artéria temporal. Você pode verificar o pulso na artéria radial, lembrando que é com os 2 dedos, tá certo? Não pode usar o polegar, não pode usar porque ele tem aqui, o nosso dedo tem uma artéria pulsante que você pode, na hora de verificar o pulso do paciente, sentir o pulso da própria artéria. Então, na verdade, você vai usar os 2 dedos aqui, o indicador e o médio, para estar verificando o pulso, tá certo, pessoal? Vamos agora para a questão de número 8 aqui da Rede Sara 2012. Quanto à verificação dos sinais vitais, assinale a alternativa correta. A temperatura axilar é a mais precisa do que a oral e a retal e, portanto, frequentemente utilizada? Não. Ela é frequentemente utilizada por quê? Porque ela é mais prática. Mas a precisa é a retal, depois a oral. Lembrando que para a temperatura oral é contraindicado o uso de termômetro de vidro para criança ou pacientes que apresentem crises convulsivas, porque pode o paciente morder o termômetro e quebrar o termômetro e dentro dele tem o mercúrio, que é uma substância tóxica ao paciente e também ao meio ambiente, tá certo? O paciente também não pode ter ingerido bebida quente ou fria nos 15 minutos anteriores à verificação da temperatura oral. Letra B. O centro respiratório no tronco cerebral regula o controle voluntário da respiração e o padrão respiratório normal é denominado eupneia? São 2 informações. Quando a alternativa traz para a gente 2 informações, você vai segmentar e analisar cada uma separadamente. O primeiro item diz que o centro respiratório no tronco cerebral regula o controle voluntário. Na verdade, ele vai controlar o nosso cérebro, vai controlar o que, pessoal? O bulbo, né? Que faz o controle respiratório, ele faz o controle involuntário e não voluntário, tá certo? Primeiro item aqui, primeira questão aqui, primeira parte da alternativa B está errada. Agora, o padrão respiratório normal é denominado eupneia, certinho. Esse segundo item aqui da letra B está correto, mas é claro que a questão da alternativa precisa estar toda correta, por isso a letra B está descartada. Lembrando que a eupneia é normal, tá certo? A bradipneia é um valor de respiração abaixo dos índices normais e a taquipneia é um valor acima dos níveis normais. E a dispneia é aquela respiração difícil, paciente que está com falta de ar, tá certo? E a ortopneia é aquela respiração que o paciente não consegue executar no movimento deitado, ele precisa estar ou sentado ou em pé para conseguir respirar. Então, vamos acompanhar comigo a letra C. A pressão arterial é a força exercida pelo sangue sobre a parede das artérias, sendo a pressão sistólica relacionada à contração do ventrículo esquerdo do coração. Perfeito, né, pessoal? Certinho aqui a letra C na definição do conceito da pressão arterial, sendo a força que o sangue exerce, que o coração exerce na nossa corrente sanguínea para ejetar o sangue. E dessa forma, esse sangue vai exercer uma pressão, né, uma força sobre as paredes arteriais. E é esse valor que vai ser verificado através dos nossos dados aqui de verificação da pressão arterial. Tá bom? Então, letra D. O pulso é a força com que o sangue exerce nas veias, sendo considerada a frequência normal no adulto de 60 a 80 batimentos por minuto. Existem 2 erros aqui na nossa letra D. O pulso é a força que o sangue exerce aonde, pessoal? Nas artérias, tá bom? Não é nas veias. A gente verifica nas artérias. Artéria temporal, artéria radial e não nas veias. Sendo considerada a frequência normal entre 60 a 100, tá bom? Então, esse valor está errado, tá certo? Acima disso, taquicardia. Abaixo disso, bradicardia. E normocárdico entre 60 e 100. Próximo.